população não aprova os novos pontos de ônibus espalhados pela capital. Começa em março a vacinação contra a gripe A. O otimismo do empresário brasileiro registra recorde histórico. Conheça os melhores atletas reunidos em um campeonato de squash. Essas e outras notícias agora no Circuito UFMG. Faça sol ou faça chuva, os novos pontos de ônibus implantados em Belo Horizonte vêm causando incômodo para a população. Saiba o motivo na matéria de Ramon Curti. Quem precisa do transporte coletivo em Belo Horizonte encontra um tipo diferente de ponto de ônibus. Segundo a BH Trans, ele foi criado para ser instalado em calçadas estreitas, com pelo menos 1,5 metro de largura. Mas a população não aprovou. Achei meio estranho. Eu acho que tinha que ter um banquinho. A utilização dele é bem desconfortável, não tampa a chuva e o sol bate da mesma maneira. São 339 espalhados pela capital. A estrutura do abrigo é feita de aço, com barra para encosto e uma cobertura. Augusto vem neste ponto de ônibus todos os dias e reclama do desconforto. O ponto de ônibus devia ser com assentos, como que você pega na Avenida Antônio Carlos, a maioria tem assento. A proteção podia ser um pouco maior, né? A proteção muito estreita. Nos dias de chuva, a situação fica ainda mais complicada. Chove aqui e aí, conforme a chuva tem que ficar em pé. A Malha espera que a BH Trans melhore a situação dos usuários. Está muito apertadinho, apesar de estar melhor do que antes, porque não tinha nada, né? Mas eu acho que a BH Trans poderia resolver sim. A BH Trans informou que este modelo está de acordo com o Código de Posturas da cidade. O órgão ainda informa que nos outros abrigos já implantados o encosto será trocado por assentos. O projeto também prevê a instalação de mais 341 novos abrigos em Belo Horizonte. As regras para o aluguel de imóveis mudaram esta semana. A lei do inquilinato passa a valer para os novos contratos e os já existentes. Confira as principais mudanças. Inquilinos com aluguel atrasado, que não tiverem um fiador ou outra forma de garantia como um seguro, podem receber ação de despejo. Eles têm o prazo de 15 dias para quitar toda a dívida. Se o pagamento não for realizado, os locatários serão obrigados a desocupar o imóvel em 30 dias. O fiador pode desistir do contrato em casos de prorrogação do aluguel, separação de cônjuges ou morte de um deles. É necessário que o proprietário e o morador sejam comunicados sobre a decisão. Neste caso, o inquilino terá 30 dias para encontrar um substituto. Já o proprietário passa a ter garantia jurídica para um processo rápido de despejo no caso de atraso no aluguel. A retomada do imóvel pode demorar 4 meses. Antes, durava em média 14 meses. O inquilino que entregar o imóvel antes do fim do prazo estipulado no contrato pagará a multa correspondente apenas ao tempo que falta para cumprir o acordo. O mesmo vale para o proprietário que quiser retomar o imóvel. E para avaliar as vantagens e desvantagens da nova lei do inquilinato, eu converso agora com o diretor jurídico do Instituto Brasileiro de Estudos Imobiliários, Fernando Cardoso Magalhães. Boa noite, Fernando. Boa noite, Marcelo. Quais são os benefícios e os prejuízos dessa nova lei para o locador e para o locatário? Bom, para o locador, os benefícios estão na questão da redução do tempo demandado na justiça para a retomada do imóvel no caso de falta de pagamento do aluguel. Só que acontece que essa falta de pagamento do aluguel, ela ficou restrita somente aos casos quando o contrato não há nenhum tipo de garantia, ou quando a pessoa, o fiador, pediu a exoneração e o locatário não apresentou nova garantia. Aí sim, aplica-se os 15 dias de liminar. E como desfavorável para o locador ou locatário, alguns entendem que o locatário ficou numa situação um pouco complicada se ele não conseguir outro fiador. Realmente ele vai ter um prejuízo. Se ele não conseguir, ele provavelmente vai perder o imóvel na ação de despejo e com a liminar dos 15 dias. Para o locador, não vejo muito prejuízo. Essa lei não trouxe muito prejuízo, não. Foi até interessante, porque ele ficou com uma segurança maior na velocidade das ações e na qualificação dos fiadores também. E para o fiador? O fiador é interessante também, porque antigamente tinha uma discussão muito grande no judiciário se ele teria que continuar até a entrega efetiva do imóvel, se ele ficava por um prazo específico, ou quando o contrato se transformava de determinado para indeterminado, se ele continuaria ou não na incumbência. Hoje já está determinado lá que o fiador, quando
da transformação do contrato por prazo determinado, ele poderá pedir a exoneração, de se desobrigar de continuar como fiador. Ele fará o pedido ao locador e o locador ele continuará na incumbência de cobrir todos os débitos, ficar a garantir a locação por 120 dias a partir dessa notificação, e o locador terá que entrar em contrato com o locatário para apresentar no prazo de 30 dias uma nova garantia. Aí, se não apresentar essa nova garantia, o locatário poderá perder o imóvel e a locação será desfeita. E quais os cuidados que uma pessoa terá que tomar a partir de agora ao fazer um contrato de aluguel? Bom, eu sugiro sempre contratar um advogado especializado na área imobiliária que possa avaliar o contrato e principalmente procurar corretores com uma boa referência, em que eles irão elaborar um contrato de forma que transmita uma segurança jurídica maior na relação. Não é muito bom buscar contratos modelos, tudo porque hoje com as alterações que ocorreram poderá causar prejuízo futuramente. E não oriento a pessoa a fazer o contrato sem a garantia, principalmente corretores que trabalham com aluguéis, às vezes ficam entusiasmados. Agora com 15 dias posso tirar isso se não tiver garantia no contrato. Mas é um pouco perigoso, porque sabemos que a lei é uma coisa. Na prática, o judiciário ainda é muito lento. Mesmo que o prazo de desocupação tenha sido reduzido, o trâmite interno, a burocracia interna dentro do Poder Judiciário demanda um bom tempo. Obrigada, Fernando. E quem quiser saber mais informações sobre a nova lei do inquilinato, pode ligar no número 2555-1752 ou acessar o site www.ibei.org.br. E vamos agora com uma boa notícia de economia. Os empresários brasileiros estão mais otimistas. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o índice de confiança do empresário industrial chegou a 68,7 pontos. É o maior já registrado desde 1999. A partir do dia 2 de fevereiro, todos os cartórios eleitorais de Belo Horizonte vão atender em um único endereço, na Avenida do Contorno, 7038, no bairro Lourdes. A informação é do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Mas atenção, a exceção fica para os cartórios do Barreiro e Venda Nova. Mais detalhes pelo Disque Eleitor, 148 ou 3291-0004. E veja depois do intervalo, as feras do campeonato de squash. A gente volta já. Porque as pessoas se unem para construir um sonho, um futuro, para enfrentar um problema. Quando existe união, as forças se multiplicam, porque juntos fazemos mais. Com a união de todo o Brasil, conseguimos reduzir os casos de dengue em cerca de 46% no país. As chuvas e o calor estão aí. Mais uma vez, precisamos nos unir. Mobilize sua comunidade. O combate não pode parar. Quem fez o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, deve ficar atento. Os resultados que estavam previstos para sair em fevereiro devem ser divulgados nesta quinta-feira. As provas foram realizadas nos dias 5 e 6 de dezembro do ano passado, por quase 4 milhões de estudantes. E terminam amanhã as inscrições para professores de inglês que querem fazer curso na UFMG. O curso é gratuito e faz parte do projeto Educação de Professores de Língua Estrangeira da Faculdade de Letras da UFMG. Ele é direcionado àqueles que atuam na rede pública da capital e da região metropolitana. Os interessados devem apresentar currículo, declaração de vínculo com escola municipal ou estadual, cópia do diploma de graduação em letras e motivo de interesse pelo curso, além de pagar uma taxa de inscrição no valor de R$10. Outras informações pelo telefone 3409-6006. Guilherme Gouveia para o Circuito UFMG. A vacinação contra a gripe A começa em março. De acordo com o Ministério da Saúde, foram compradas 83 milhões de doses. O custo é de R$1 bilhão. O cronograma foi dividido em 4 etapas. Vão ser imunizados os trabalhadores da rede de atenção à saúde, indígenas, gestantes, portadores de doenças crônicas, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, pessoas de 20 a 29 anos e idosos que têm doenças crônicas. E hoje a coluna sobre alimentação mostra os benefícios da carne. As carnes são
as principais fontes proteicas da nossa alimentação. A qualidade nutricional das carnes depende muito mais da saúde do animal antes do abate e das condições de abate. No entanto, nós temos que observar algumas características na hora da compra. Por exemplo, a carne tem que estar sempre mais vermelhinha, tem que verificar se ela tem a limosidade, que é aquele aspecto de cola na carne, e também pontinhos pretos, vermelhos ou translúcidos, que sempre são indicativos de fungos. Outro aspecto que devemos sempre avaliar é em casa. Sempre verificar se o refrigerador está funcionando corretamente, evitar congelar e descongelar a mesma peça de carne e misturar os alimentos crus dos cozidos. No caso das carnes brancas, elas têm o mesmo valor proteico das carnes vermelhas. No entanto, elas têm menor quantidade de gordura e maior facilidade na digestão do nosso organismo, por isso sendo mais indicado para alguns tipos de dietas. Belo Horizonte cedia a 10ª edição do Campeonato Sul-Americano Juvenil de Squash. O repórter Guilherme Gouveia esteve lá e mostra pra gente se os mineiros são destaque nesse tipo de esporte. Participam da competição atletas de até 18 anos. Mesmo com pouca idade, essas feras já acumulam muitas conquistas. Pedro tem apenas 10 anos e ganhou todos os prêmios na categoria que disputou. É sub-11, mas eu tô jogando outra categoria, que eu não conquistei ainda, mas eu quero conquistar, sub-13. Pela primeira vez, o Campeonato Sul-Americano Juvenil de Squash acontece no Brasil. A expectativa é que 120 jogadores passem pelas quadras desta academia em Belo Horizonte até o próximo sábado. Extremamente importante para a gente esse evento, porque Belo Horizonte está cada vez mais se consolidando como uma das principais cidades com eventos de squash, tanto no Brasil quanto até eventos internacionais, que a gente já está fazendo aqui também. E o Brasil está entre as equipes favoritas. Josimar é o grande nome do esporte juvenil brasileiro. Aqui o atleta é conhecido como Kiki. É com esse apelido que ele construiu uma carreira repleta de títulos. Sou heptacampeão brasileiro, juvenil, tricampeão sul-americano e 2 vice-campeões sul-americanos da categoria acima. Mais de 200 pessoas por dia devem assistir aos jogos do campeonato, um incentivo a mais para os competidores. Você geralmente joga onde não tem muita torcida, porque geralmente fora do seu país. Aqui tá um negócio bem legal, tá sempre lotado, tá todo mundo sempre ajudando, tá bem legal. E quer saber mais sobre o evento? Acesse o site www.squashjuvenil.com.br/2010. O Circuito FMG fica por aqui. Uma boa noite.